A paz do Senhor, povo de Deus, mais um motivo para agradecermos a Deus pelo milagre da vida. Hoje eu vim deixar para você o devocional que está em Números 12. Eu vou ler o versículo 1, versículo 4, versículo 9 e versículo 10. Amém? Bora lá. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com a mulher cuxita. 4. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: Vão à tenda do encontro vocês três. E eles foram. 9. A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. 10. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com uma pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: Ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Amém, gente? Bom, o tema desta palavra é a fofoca, a língua solta. É o que a gente mais faz no dia a dia, infelizmente, né? Mas hoje eu vim mostrar para vocês que fofoca, ela não só tem consequência para aquele que a gente fofoca não, tá? Principalmente quando a gente fofoca de pessoas que têm um relacionamento com o Senhor. Miriam e Arão, um belo dia, eles resolveram sentar-se e falar mal de Moisés. Miriam e Arão, Moisés, os três irmãos, eles viviam muito juntos e faziam a obra do Senhor muito junto. Eles compartilhavam muito as coisas, as ideias, os planos, os projetos, o que iria acontecer, o que iria ser feito naquela época, amando do próprio Deus. Moisés, um profeta, um libertador. Arão, um sacerdote. Miriam, uma levita, uma mulher empoderada, mulher de guerra, frente de guerra, guerreira. Então, chegou um momento que eles começou a... É como se eles tivessem sentido um pouquinho incomodado, porque o Deus de Israel falava face a face com Moisés. E com eles não falavam face a face. Mas só que o Senhor conhecia o coração de Moisés, e na palavra do Senhor diz que Moisés era o homem mais humilde que existia naquela terra. Então, se o Senhor ele falava de uma forma diferente, face a face, intimamente com Moisés, era porque Moisés tinha um diferencial que chamava a atenção do coração de papai. Então, eles começaram a falar de Moisés. O Senhor ouviu a conversa, chamou os três até a tenda do encontro, mandou os três entrar. Chegando lá dentro, ele mandou Arão e Miriam sair e Moisés ficou lá dentro. E lá fora ele teve um particular com os dois, um particular nada agradável. Mas o Senhor, ele, aqui no 9 diz, o Senhor acendeu a ira contra eles. E aí o Senhor Jesus, né, foi se afastando com a nuvem a qual ele veio para poder ter um encontro com os três. E quando Arão olhou para Miriam, Miriam estava com a pele branca como a neve, estava leprosa. Ó a consequência. E aí Arão pediu ao próprio Moisés para orar a Deus para curar ela. O Senhor ouviu a oração de Moisés, mas mesmo assim ainda a deixou separada de todas e 7 dias leprosa. Para quê? Para que eles viessem a entender que tudo há uma consequência e que não é muito bom a gente querer se meter entre um relacionamento de um servo com Deus. Moisés não ouviu e nem viu a fofoca, a conversa, a crítica. Mas o Deus, o dono de tudo, o pai de Moisés, ouviu e viu. E a ira se acendeu porque ele conhecia o coração de Moisés. E quando isso aconteceu com Miriam, Arão foi pedir a quem para orar? Para que o Senhor curasse Miriam? Ao próprio Moisés. Moisés sabia da conversa? Não. Mas Moisés orou, porque o coração dele era humilde. Moisés orou
mesmo assim. Então vai ter conversas, vai ter histórias, vai ter críticas que você não vai nem saber. Você não vai ouvir nem vai ver. Mas o Deus, o teu dono, ouviu e viu. Então o Senhor, Ele mostra nesta palavra para mim e para você o cuidado que Ele tem com a gente. Nem precisou Moisés ouvir nada. Só ele ouviu, já bastou. Ele desceu, perdão, com a justiça. Miriam e Arão também eram servos do Senhor. Mas mesmo assim fez coisa errada, o Senhor desceu com justiça. Isso mostra para mim e para você que amor de Deus e a justiça de Deus é para todos. Basta fazer algo errado. Então fofoca, ela não só tem consequência não para aquele que você fofoca, não. Tem para você também. E principalmente quando você fofoca de um servo do Senhor, de um profeta de Deus. E quando você se mete ou tenta se meter no relacionamento de Deus com tal pessoa, o Senhor desce com justiça e mostra para você que tem dono, que não é assim de qualquer jeito. Nós somos justificados pelo Espírito Santo. Então o que eu digo para você hoje é muito cuidado com o que você fala, de quem você fala e como você fala. Porque a pessoa pode não estar te escutando, mas o Deus, que é dono de todas as coisas, o fogo consumidor, o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma guerra nem uma batalha, está escutando e está vendo. E a consequência pode recair sobre você. E você entendeu a quem Arão foi pedir para orar? Para Moisés. Aquele que estava sendo o alvo da fofoca. E ele fez o quê? Orou. Porque crente que sabe o que é servir a Deus é assim. A pessoa te faz o mal, maquina o mal, fala de você, te critica. Depois corre para te pedir oração e você faz o quê? Ora. Sabe por quê? Porque aí é que você mostra para Pai do céu quem você é na terra. Que você é diferente. Que você é marcado pelo Espírito Santo. Vou contar para vocês rapidinho o que aconteceu comigo recentemente. Um ser humano da parte de Deus, para não dizer outra coisa, me atribulou de uma tal forma que eu passei o dia todo ruim. À noite eu tinha uma campanha para ir. Fui mesmo assim. Mas eu fiquei ruim. Ruim espiritualmente, mentalmente falando. E eu pedi a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, guarda meu coração. Senhor, tem misericórdia de mim, guarda meu coração. Deus, o Senhor me conhece. Fui. Amém. Foi um dia terrível naquele lugar. O Senhor fez coisas extraordinárias acontecer. Foi uma coisa assim, sabe? Tenebrosa. Satanás usou a pessoa para poder tirar o meu foco, para mim não ir para a campanha, não receber o que Deus tinha para me dar lá. Mas como eu já sei das artimanhas, fui mesmo assim, me arrastando, mas fui. Depois de alguns dias, fiquei muito irada, muito revoltada. Mas depois de alguns dias, o que foi que o Senhor fez? Eu orando na madrugada, Deus me deu essa pessoa para mim orar, para Deus dar livramento de morte. E eu fiz o quê? Orei. Orei e orei de verdade. Orei intercedendo. Sabe por quê? Porque a luta não é contra a carne, não. A luta é contra sangue. A luta é contra potestades do inferno. E eu já entendi isso. Então eu orei, eu clamei, porque o Senhor conhece meu coração. De maneira nenhuma desejei o mal, mas eu fiquei irada, fiquei revoltada. Mas quando o Senhor me deu para orar, eu orei e repreendi o espírito da morte. E eu creio que o Senhor fez grandes coisas. Amém? Um pequenininho testemunho para você entender, amados, que independente do que façam com você, se você tiver que orar, ore. Não pragueje, não vá julgar, não vá se igualar. Ore, apenas ore. Joelho no chão tem poder para... Não é nem para coisa, para tudo. Joelho no chão tem poder para tudo. Teu dono tá te vendo. Teu dono tá vendo tudo que tá acontecendo. E na hora certa ele vai agir. Ele vai agir. E ele ainda vai permitir que essa pessoa chegue até você e peça oração. Eita, aleluia. Vai pedir oração. E você vai orar. E vai orar com fé.
e vai orar com fé. Sabe por quê? Porque Deus quer confundir teu inimigo. Quando essa pessoa chegar até tu para orar, tu vai orar por ela e ela vai dizer: Senhor, coisa foi que eu fiz. Fui falar mal e ó, tá orando por mim hoje, que é o meu bem. É assim o sentido do evangelho. É assim que um crente se comporta. É assim que um transformado, um liberto faz. Engrandece o nome do Senhor até na hora da dificuldade. Ora pelo aquele que te machucou e que te machuca. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. O Senhor conhece você. E Ele vai agir em teu favor. Deus te abençoe em nome de Jesus.